Em um mundo cada vez mais lotado de cenas de ação, seja com explosões no cinema ou power-ups nas animações, a gente pode acabar se esquecendo do que é um duelo de verdade. Porque quando um super-herói da Marvel surpreende a gente com seu novo poder, e também com quantos prédios foram destruídos dessa vez, ou quando no melhor shonen de todos os tempos da última semana, já que toda semana parece que aparece um novo anime que vai destronar todos os outros, tem a cena do protagonista passando um aperto, e aí ele se lembra de acreditar nele mesmo e com isso ganha a força que precisava para derrotar o vilão, inclusive muitas vezes com uma nova técnica inventada na hora. Meu ponto é que nesses dois casos o foco da luta se tornou a ação, seja de efeitos visuais, coreografia ou simplesmente de poder arbitrário, que é inclusive o porquê de se ter tanta dificuldade de fazer escalas de poder para animações adolescentes. Não dá para fazer escalas de poder para animações adolescentes. Mas se você parar para pensar no que é uma luta de verdade, elas costumam ser decididas muito rápido. Se os envolvidos têm experiência marcial ou uma arma de fogo, elas vão ser resolvidas mais rápido ainda. Lógico que eu não tô falando aqui de uma luta de competição, e sim de uma luta real. Só que quando a gente vai pra ficção, raramente o que a gente chama de luta é como uma luta da realidade. Porque primeiro que elas terminariam muito rápido. Mas talvez mais importante porque quando você está contando sobre uma luta na ficção, o que realmente importa para o seu leitor é o personagem. Então, o que a gente chama de luta, na verdade, é um confronto de desejos, medos e história do personagem contra um obstáculo que está sendo representado naquele momento por um adversário. Bom para entender isso é ver um filme de duelo de espada de antigamente, porque a luta está ali só de pano de fundo, o confronto de verdade que está acontecendo está no que os personagens estão falando. Tanto é que toda hora eles aparecem segurando espada contra espada, que é a pausa da coreografia para poder fazer o discurso. No caso de um livro ou de um mangá, você já não precisa dessa pausa, porque você tem a oportunidade de ler o que o personagem está pensando durante a luta. E isso é uma das dificuldades de você adaptar esse tipo de dinâmica para uma animação, que causa inclusive bastante estranhamento em quem não está acostumado com animes. Porque durante uma luta você escuta o narrador ou o personagem com monólogos gigantes, muitas vezes com flashbacks, seja para explicar o que está acontecendo ou para realizar o confronto de verdade, que é esse entre palavras. Chega ao ponto de muitas vezes colocarem um comentarista na figura de outro personagem que está assistindo a luta, para tentar aliviar esse problema. E eu não estou criticando nenhum tipo de luta cheia de ação, mas eu estou chamando atenção para o fato de que o confronto de verdade numa luta da ficção não é físico. Até porque o que você está lendo não é a vida real, não adianta você torcer para nenhum dos personagens. O autor já decidiu quem vai vencer e como vai vencer. Então, em toda luta que você vê numa ficção, quem ganhar ou perder, isso está servindo a um propósito dentro do arco do personagem. E esse ganhar ou perder, é lógico, vai ser muito mais plástico se tiver boas cenas de ação. Quando eu era criança e o Goku pediu para levantar as mãos para Genkidama, eu levantei. Recentemente, quando o Deco protegeu um menino contra o cara musculoso, eu vibrei. Mas em nenhum desses casos o ponto da luta era o confronto físico. Isso era só o pano de fundo para a gente entrar na luta de valores, de caminhadas, de emoções de dentro dos personagens. Inclusive, quando isso não acontece, é quando a gente vê o pessoal reclamando que a história é só poderzinho, poderzinho. Infelizmente, como a gente acaba vendo num monte de animes genéricos. Existe uma peça chamada Os Miseráveis. É baseada num livro francês. E dentro dela tem uma cena específica que se chama O Confronto. Você pode encontrar essa peça em inglês no YouTube. A Lisa vai colocar o nome aqui embaixo. Dois personagens entram em conflito, inclusive físico. Só que durante toda a cena, você tem um falando a sua história e por que deve vencer aquele confronto. E aí passa para o outro, que faz a mesma coisa. Então ambos começam a falar ao mesmo tempo e aumentar o tom da voz, até que chega num ápice que você tem a resolução do conflito. E eu quis chamar a atenção para essa cena porque esse é um dos melhores exemplos do que se trata um conflito na ficção. Você não vê a luta, é só falado. E ainda assim é melhor do que muita cena de ação porque justamente esse é o coração do que é uma luta ficcional. A qualidade do que está sendo falado, o quanto você está de mão dada com o protagonista até ali e ainda melhor,
quando você entende e vê sentido na motivação do adversário. Essa humanização do adversário que é algo mais raro, mas que a gente vê acontecendo cada vez mais por pedido da audiência. E agora que a gente já lançou as bases para essa discussão, eu trago o que para mim é uma das melhores cenas de confronto de uma animação. Eu tô falando da luta entre Obi-Wan Kenobi e Darth Maul na terceira temporada da animação de Star Wars Rebels. E você também não precisa ter assistido nada de Star Wars para acompanhar essa análise. Star Wars é uma série profundamente inspirada em filosofia oriental, especialmente taoísta, e numa estética samurai. Você vai ver coisa do Kurosawa nessa cena. Mas esse trecho é tão emblemático porque ele traz tudo isso que a gente falou até aqui sobre o foco de uma luta ficcional sendo um confronto verbal. E, na verdade, ela vai até além disso, porque é uma cena curta de poucas palavras, onde tudo, absolutamente tudo que acontece serve diretamente à narrativa. É o que a gente chama de uma cena que não tem gordura. Mas primeiro vamos lá, quem são esses personagens? Em um deserto, ao redor de uma fogueira, dois antigos inimigos estão se reencontrando. De forma parecida com Miseráveis, você não tem distração visual nessa cena. O deserto é literalmente um grande vazio, e a fogueira entre eles serve para gerar essa barreira de fogo, parecida com o lance da espada contra espada que eu citei, que permite que cada um discurse do seu lado numa distância segura. Mas ao mesmo tempo, ela também pode representar uma chance de reconciliação, na ideia que a gente tem aconchegante de se sentar ao redor de uma fogueira. O problema é que o confronto se dá entre antigos inimigos no fim da vida, ambos de uma história conturbada. O Maul matou pessoas próximas do Obi-Wan de maneira brutal, e o Obi-Wan aleijou o Maul gravemente, condenando ele a uma recuperação terrível. Eles se encontram em certos momentos ao longo da vida e esses conflitos são sempre terríveis. Mais do que isso, esses dois homens compartilham do fato que foram altamente renomados, mas depois traídos por quem mais confiavam. E agora vivem escondidos. O que é muito interessante nessa cena é que ambos estão numa situação similar, mas o que eles aprenderam com base nessas experiências e quem se tornaram no fim das suas vidas é quase que o oposto. E é isso que a gente vai ver nesse confronto verbal, onde o vencedor vai ser decidido muito antes do primeiro ataque de lightsaber. E para fins de facilitar a análise, eu já vou dar uma contextualizada na minha tradução do que eles dizem, mas quando você for rever a cena, você vai perceber que está tudo de acordo com as frases originais. O Maul começa o confronto dizendo com decepção: "Olha qual foi o fim do grande Obi-Wan Kenobi. Você se tornou nada mais do que um rato no deserto." E é importante notar que esse ataque, na verdade, já é ruim, inclusive pro personagem do Maul, porque durante boa parte da sua vida ele perseguiu essa figura do grande Obi-Wan para ter sua vingança. Então dizer essas palavras é talvez mais uma dor para ele do que um ataque, porque se ele perseguia o que é agora um mendigo no deserto, pelas palavras dele, mais insignificante ainda precisa ser ele, que é obcecado por esse homem. No entanto, a resposta do Obi-Wan, desde esse começo, já mostra a diferença radical que tem entre as suas visões de mundo, num grau tamanho que a gente até se pergunta se uma reconciliação seria mesmo possível. Ele diz: "Veja o tanto que eu fui capaz de deixar para trás." E vamos repetir aqui. O Maul disse: "Você que era tanto, virou nada." E o Obi-Wan responde: "Eu que precisava de tanto, não preciso mais de nada." Isso aqui já podia encerrar o vídeo, porque para avaliar o peso dessas palavras. Ele fez uma reversão completa do ataque que o Maul fez. A partir do que ele falou, quanto menos coisa ele tiver, ou menor ele pareça ser, é a medida do quanto mais poderoso ele se tornou. E aí você olha para o deserto que a gente tá e percebe que ele realmente não tem nada. Ou melhor, que ele não precisa de nada. É o momento que a gente resgata as influências orientais de Star Wars, principalmente aquela história sobre o Mestre Zen que recebe a visita de um ladrão. O ladrão, ao chegar na casa do Mestre Zen, não acha nada para roubar. Sai de lá furioso. E o Mestre Zen reflete que se ele pudesse, ao menos daria a lua que estava no céu naquela noite, porque afinal, mesmo isso, o ladrão parecia precisar muito mais do que ele. Então você tem um conflito entre uma visão de mundo obcecada pelo que alguém pode conquistar, obter, destruir,
que no caso do Maul é abastecida pela vingança. E é bom lembrar que uma obsessão nada mais é do que uma tentativa de preencher um vazio. Na verdade, se ele é só obsessões, é porque ele não tem nada. É uma pessoa completamente definida pelas suas faltas. Enquanto o Obi-Wan, nesse momento da história, é o oposto. Ele é completamente o Mestre Zen, já que ele se livrou das amarras de vingança, de poder e até de luxo, para o que nós íamos descobrir depois se tornar um com a força. Mas o essencial para entender aqui é que esses dois não estão em pé de igualdade. O Obi-Wan, mesmo com tudo que o Maul fez contra ele, foi capaz de superar, deixar para trás e ir além dessas amarras, enquanto o Maul ainda está preso na figura dele, na sua sombra. Para usar a sua própria frase, o Obi-Wan tem o high ground. E nós vemos isso porque é o Maul que tem que repetidamente incitar um conflito. É ele que apaga a fogueira e quando finalmente as lightsabers são sacadas, é que nós temos visualmente na coreografia a consumação do confronto que acabou de acontecer. Quando eu digo que nós já sabemos quem vai vencer, é porque o Maul está completamente preso no passado. E aqui nós temos uma luta bem feita, porque diferente de muitos casos que a gente vê por aí, aqui as pessoas não estão só batendo espada, não é poderzinho pou-pou. O mesmo confronto continua sendo contado com cada movimento. Obi-Wan primeiro saca sua espada de maneira que nós veríamos no episódio 4, para então assumir a sua guarda clássica de jovem. Mas tudo é feito sem firulas, com simplicidade. Já o Maul faz questão de girar o lightsaber. É a questão do ego. Então ele adapta a sua guarda para corresponder a do Obi-Wan. Ou seja, mesmo nesse momento, é o Obi-Wan que continua guiando. E é aí que vem o ponto alto da coreografia, quando o Obi-Wan assume a guarda do seu mestre. A mesma guarda com a qual o seu mestre foi morto pelo Maul. E, de novo, o Maul se ajusta de acordo com o Obi-Wan. É quando as lightsabers se chocam e tudo que eu falei durante o vídeo acontece na nossa frente, porque o Maul se comporta exatamente como fez tantos anos antes. Ele ainda está preso no passado. E o Obi-Wan corta sua guarda em um movimento limpo, porque ele foi capaz de aprender, superar e deixar para trás tudo que veio antes. A cena encerra com o Maul morrendo nos braços do seu inimigo, que o trata com compaixão. Agora, eu recomendo que quando esse vídeo terminar, você vá ver a cena na íntegra. E repara como o conflito já foi decidido muito antes do primeiro ataque de lightsaber. E é lógico que eu não estou dizendo que toda cena de luta precisava ser assim. Mas o que eu estou dizendo é que toda luta se torna muito melhor quando ela tem um confronto de verdade por trás. Onde a ação não são só movimentos e poderes para ficar bonito, mas que esses movimentos e poderes bonitos ganham peso e importância quando eles têm um subtexto. Quando eles estão te contando uma história maior do que só quem será que vai vencer, e sim por que venceu, por que perdeu e de que maneira isso transcende da ficção para a vida real. Que nesse caso é que um homem preso ao passado sempre vai estar em desvantagem contra alguém que foi capaz de aprender com ele, superá-lo e ir além. Tem uma outra cena muito legal de luta em Star Wars Rebels, que é quando o Yoda luta contra o Dark Yoda, o Yoda do mal. Se você não viu, procura aí no YouTube. Eu nunca esqueço a frase que ele diz, olha, a sombra existe dentro de todos nós. Nós não temos que negar que ela existe. Nós temos sim que, através de treinamento e paciência, ser capaz de controlá-la e nunca deixar que ela nos controle.